ressuscitou. Jesus Cristo, Filho de Deus, o mundo saberá que és Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco. Tu estás sempre aqui, Emanuel, tu estás sempre aqui, Emanuel, nunca nos deixará, Emanuel, Deus conosco, Emanuel. Tu estás sempre aqui, Emanuel, se eu passar pelo fogo, Emanuel, nas montanhas e vales, Emanuel, Deus conosco, Emanuel. Nós cremos na promessa da tua palavra, Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus. Somos gratos pelo seu amor que foi derramado através de Jesus. Estou aqui, põe-me bem junto a ti, meus medos acalmarão sem rejeição. Doce amor
recebe a minha oferta de amor. Recebe a minha oferta de amor. Meu amado, meu amado, eu quero derramar o meu amor, que suba como incenso suave, que suba como incenso suave, que suba como incenso suave, nossa adoração. Jesus, meu Senhor, conquistou meu coração. Sempre, sempre eu não vou conter meu amor por ti. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente,
Aleluia, Senhor. Reconhecemos quem Tu és, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua vontade, reconhecemos o Teu querer sobre nós, entre nós. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos, a nossa alma entoa cânticos de adoração a Ti, da nossa boca flui um rio de adoração ao Senhor, que está sob o trono. Nós Te bendizemos, Senhor, não há outro lugar em que nós queiramos estar, não há outro lugar em que eu prefira estar a não ser em Tua presença, buscando a Tua face, Te conhecendo, Senhor. Como é bom estarmos reunidos nesse culto de adoração a Ti. Como é bom estarmos em família, cultuando ao Teu santo nome. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Espírito Santo, nós dizemos, és bem-vindo aqui, és bem-vindo em nós, és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Trabalhe em nosso coração, trabalhe em nós, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pela Tua palavra, queremos Te entronizar em todo tempo, em nome de Jesus, aleluia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse momento de nós estarmos cultuando em família, a esse momento que é tão gostoso. Cantamos, oramos e o Senhor Deus tem muito mais para nos dar. Como é bom saber que nós temos um Deus, que nós temos um Pai que se preocupa tanto conosco e quer derramar bênçãos abundantes em nossa vida. A única coisa que nós precisamos fazer é nos rendermos a Ele. O que nós precisamos fazer é apenas nos chegarmos a Ele. Eu quero te convidar para dar continuidade nesse momento tão gostoso. A continuidade, você aí onde você está, seja no carro, seja em casa, né, seja até mesmo no trabalho, que você tiver a oportunidade de estar assistindo, estar mesmo ouvindo, te convidar a continuar conosco. Deus tem muito mais. O Senhor Deus tem bênçãos sem medidas derramadas para ser derramadas sobre a vida daqueles que são seus. Então seja muito bem-vindo. Aproveite esse momento, tire uma selfie, poste nas redes sociais, nos marque, né? @Pachurch Florianópolis, e nós vamos ter o maior prazer em estar te reconhecendo, em estar te conhecendo também, viu? Seja muito, muito bem-vindo. Aproveite esses instantes que nós vamos estar com a nossa Agenda da Paz. Oi, família! Eu tô aqui falando da nossa agenda de março, que vai ser maravilhosa. Dia 19 nós temos o Love Day, é um evento para casais aqui na igreja às 20 horas. Tem que fazer a inscrição, mas é somente inscrição. Também temos no dia 20, ou no dia seguinte, se não me engano, num sábado, às 19 horas, vamos ter aqui o Diplo Intense, vai ser maravilhoso. E espero você aqui. Se você se pelo menos é jovem, se acha jovem, pelo menos é por dentro, venha que vai ser maravilhoso e vai ser pra você. Também temos o culto presencial todo domingo aqui na igreja também às 10 da manhã. Também temos o Tadel todas as terças-feiras aqui na igreja às 19h30. E ainda durante a semana, na quarta-feira mais ou menos, nós temos o Life Group, é maravilhoso. E também nos siga nas suas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Tchau! Amém! Quanta coisa gostosa que está acontecendo, quanta coisa boa que está acontecendo em nosso meio. Não fique de fora, não fique de fora. Tem coisas muito boas. Eu quero falar com você também sobre aquele momento tão gostoso que nós temos de devolvermos os nossos dízimos e de estarmos ofertando na casa do Senhor. Eu quero te convidar a fazer desse momento um momento muito especial. Eu quero te lembrar que dar é o resultado de um coração muito agradecido. Quando a gente lê o Antigo Testamento, nós vemos que em todo culto
se falava em dar ofertas, em ofertar algo ao Senhor. Temos as ofertas pacíficas, as ofertas de primícias, e assim vai, né? Todo o Antigo Testamento falando sobre isso. Tudo que era trazido à casa de Deus tinha como objetivo agradecer a Deus, tinha como objetivo mostrar como tinha o coração grato e queria ofertar de alguma maneira ao Senhor. Eu quero dizer para você que a gratidão, ela precede a multiplicação. Nós lemos lá no livro de João, no capítulo 6, no verso 11, a atitude que Jesus teve. Antes de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, ele faz uma oração de agradecimento ao Senhor Deus. E eu quero dizer que isso é um ciclo muito bendito. Você agradece, você recebe e você agradece. E assim vai indo continuamente. Que coisa maravilhosa. Nós temos o exemplo de Davi também, lá no Salmo 103, no versículo 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E eu quero te convidar, nessa hora, a estar bendizendo ao Senhor com as suas finanças também, agradecendo a Ele, fazendo desse momento um momento de gratidão, não somente com palavras, mas também com atitudes, dizendo, Senhor, eu sou grato a Ti, pelas bênçãos manifestadas na minha vida. Na nossa tela vai estar aparecendo os dados bancários, que você pode estar fazendo uma transferência ou até mesmo fazendo um Pix. Não deixe de agradecer ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a sua vida. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Toca-me com brasas do altar, consuma-me. O incenso libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Quebra-me como um vaso de alabastro, e no final eu estarei prostrado aos seus pés. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos para um outro momento tão gostoso também, que é ouvir a ministração da palavra do Senhor. Olha, dê toda a atenção. Pare o que você estiver fazendo, anote, se possível, aquilo que chamar a sua atenção e receba com um coração aberto aquilo que o Senhor está ministrando diretamente ao seu coração. Eu não creio que você está nos assistindo por acaso, não creio que é somente uma coincidência, não, é algo que o Senhor Deus quer falar contigo nesse momento. Receba a palavra do Senhor. Aleluia! Que culto gostoso, que culto maravilhoso, é tão gostoso celebrar, festejar, é tão bom estarmos na presença daquele que nos comprou com seu sangue, que trouxe para nós toda a vitória que temos. É maravilhoso viver debaixo dessa graça tão maravilhosa. É por isso que nós temos o prazer de celebrá-lo, de festejá-lo, de reunir em família, para cumprir aquilo que de fato eu entendo que Ele é digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser louvado. Eu sei que já foi falado, mas mais uma vez eu quero dizer, seja bem-vindo ao culto da Paz Church Florianópolis, nosso culto online, para você que não está podendo estar aqui presencial em nossos cultos, você que por alguma razão não tem como estar, nós estamos aí com você, nós estamos na sua casa, nós estamos no seu local, para poder participar com você desta presença de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero trazer uma palavra hoje, ou pelo menos iniciar esta palavra, que eu vou chamá-la de vivendo como filhos de Deus. Esse é o tema da palavra que eu quero trazer para você. Mas antes de entrarmos nesse tema, deixa eu lembrar do tema da nossa igreja para esse ano de 2021. A nossa liderança estabeleceu que neste ano nós vamos nos mover nesta palavra que Jesus deixou registrada em Marcos 16, 17, em que Jesus diz: estes sinais acompanharão os que crerem.
Aí Jesus dá ali 5 sinais que acompanham as pessoas que creem nele. Então, Jesus, ele dá para nós uma maneira de vida. Ele dá para nós um modo pelo qual nós devemos viver. E é disto que eu quero falar. Nós precisamos estar vivendo conforme a palavra de Deus. Por que o tema desta palavra? Vivendo como filhos de Deus. Sabe por quê? Na realidade, eu acredito piamente que muitas pessoas, não são poucas, mas muitas pessoas não estão vivendo como filhos de Deus. Embora são filhos de Deus, mas não vivem como filhos de Deus. Assim como é possível uma pessoa ser filho de uma autoridade, ser filho de uma pessoa muito importante na sociedade e não viver como tal. É possível a pessoa ser filho de um governador, né, de um magistrado, e ele de repente viver uma vida lá totalmente aquém, e por decisão própria querer viver até na rua. É possível isso, e assim é possível que tem pessoas que são filhas de Deus e que não vivem de acordo, no plano, não vive como filho de Deus. Eu quero falar sobre isso com você. Sabe que uma das maiores dificuldades do ser humano é lidar com a questão das necessidades. Esse é um dos pontos chaves, um dos pontos cruciais que mais atrapalha as pessoas se moverem. Então, quando elas estão diante de necessidades, elas acabam jogando a toalha, desistindo dos planos, desistindo dos sonhos, indo para outra direção, assumindo outra posição, porque ela não aprendeu a lidar com a sensação de algo que está faltando. E quando ela aprende a lidar com isso, tudo muda. Por isso que eu quero falar sobre como você pode viver como filho de Deus, mesmo com aquela sensação de que algo está faltando. Como eu me porto, como eu reajo diante dessas situações em que parece que algo está faltando, mas como filho de Deus, como é que eu vou lidar? E eu quero perguntar para você, como você tem lidado com a escassez, como você tem lidado com necessidades, como você tem lidado com a questão do tempo, em que parece que está demorando para desenrolar, está demorando para acontecer, está demorando para aquilo dar certo para você. Você está há anos orando pelo seu casamento, orando pela sua família, orando por um projeto financeiro, orando por uma causa, e você está há anos lutando num projeto e parece que as coisas não vão, não dão certo, não caminham, e você não sabe o que fazer, você fica em desespero. Essa palavra que eu quero trazer hoje para você, ela vai trazer solução para esta questão. Ela vai mostrar para você de que maneira você vai lidar diante da escassez, diante da situação do não resolvido, diante da questão do tempo, o tempo para que isso aconteça. Como nós devemos lidar com isso? Como que eu posso lidar com essas questões? Eu preciso ter essa convicção de que eu sou filho de Deus. Eu preciso ter em mim essa convicção, porque se eu tenho essa convicção, eu vou dizer uma coisa para você: não tem problemas, não tem questões, não tem tempo, não tem nada que vai me parar ou me fazer desistir, se eu tenho convicção de que eu sou filho de Deus. Então, um dos pontos que mais atrapalha a vida das pessoas é essa questão da convicção, essa falta da convicção de que ela é filha, quem ela é. Então, quando ela não entende quem ela não entende que ela é filha de Deus, e claro, isso vai atrapalhar tudo, e ela vai começar a ter a mesma identidade do incrédulo. Quantas pessoas estão tendo a mesma identidade do incrédulo? Ela se converteu, se tornou uma filha de Deus, mas ela não mudou a cultura dela é a mesma do incrédulo, então ela continua lidando com as mesmas questões, ela não passou por uma mudança de reino. Então é necessário virar uma chave, ela sair do reino das trevas, naquela área que ela está vivendo, e ela passa para outra área, para outro reino, que é agora o reino do Filho do amor de Deus, em que ela vai viver diferente. Ela vai ter dificuldade sim, vai ter problema sim, vão vir questões contra ela sim, mas ela sabe que ela é filha.
E ela sabe que tem um pai, e quem tem pai não passa fome, como diz um ditado popular. Então ela sabe que ela está guardada, ela sabe que ela está protegida, ela sabe que ela está suprida, ela sabe que ela é amada, ela sabe porque há um pai sobre a vida dela. Então isso de fato faz a diferença. Mas a primeira coisa que eu quero falar dentro desse assunto aqui, vivendo como filho de Deus, a primeira é: entenda que só Deus te faz completo. Só Deus faz uma pessoa completa. O dinheiro não te completa, o marido, a esposa não te completa, os filhos não te completam. Nada nesse mundo pode completar uma pessoa a não ser Deus. Esta é uma das questões que mais gera crise dentro da pessoa, crise na identidade, crise no ser, porque ela não entendeu ainda que só Deus faz essa pessoa completa. Então alguém que não conheceu Jesus ainda, alguém que ainda não se converteu, não entregou a sua vida a Jesus, ela nunca, mas nunca, jamais ela vai ser uma pessoa completa, porque só Deus faz uma pessoa completa. Ela pode ser bem sucedida nas finanças, ela pode ter tanto dinheiro, ela pode ter uma carreira muito bem sucedida, ela pode ser um fundador de um mega projeto que deu muito certo, virou um império dos negócios no mundo, mas ela não vai ser completa. Essa pessoa vai ter problema com álcool, ou de repente com drogas, ou com a vida conjugal. Ela vai ter problemas em alguma área, ela vai ficar numa situação em crise, porque ela não consegue ser completa, porque dentro dela existe um sentimento de insatisfação que só Deus pode preencher, nada pode preencher. Ela vai ter uma fortuna de 50 bilhões de dólares, e ela vai entender que ela precisa de mais dinheiro. Ela pode estar no primeiro lugar do ranking da revista Forbes, que ela ainda acha que não está bem, ela precisa mais, e ela vive em desespero, porque ela tem que ter mais, e tem que ter mais, e tem que ter mais, e tem que ter mais. Você tem visto isso? Eu já convivi com pessoas com essa insatisfação. Nada preenche, uma casa nova não preenche, um carro novo não preenche, o casamento não preenche, aí divorcia daquele ou daquela, porque não tô feliz no casamento, não tô feliz. Aí casa-se com outra pessoa, dali 2, 3, 4, 5 anos, de novo, ela está divorciando novamente, não estou feliz, e a questão não é com o casamento, a questão não é com o emprego, a questão não é com a quantidade de dinheiro que ela tem, a questão é que só Deus pode preencher esse vazio, essa necessidade que essa pessoa tem dentro dela, essa falta de paz, essa falta de segurança, essa falta de realização, de reconhecimento, de ser amado, de bens, de dinheiro, tudo isso, só Deus pode preencher. O próprio Jesus, ele diz isso, Mateus 11, versículos 28 a 30, olha o que Jesus fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Repetindo essa parte: e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então só Jesus de fato realiza a vida de uma pessoa, traz sentido para a vida de uma pessoa. Então não depende do talento que ela tem, não depende da educação que ela tem, não depende da formação que ela tem, não depende o quanto ela trabalha duro, não depende da sua naturalidade, nacionalidade, não depende de nada disso. Somente o favor de Deus na direção dela, só a graça de Deus sobre a vida dela, que pode preencher e que pode mantê-la realizada, satisfeita. Uma pessoa que já entendeu que é só Deus que pode preencher a vida dela, ela pode estar no meio do maior caos, ela pode estar no meio da maior guerra, ela pode estar na situação mais difícil, que ela vai estar bem, ela vai estar alegre. Por quê? Porque só Deus pode preencher isso. Nós conhecemos isto através de testemunhos, através de livros. Por exemplo, se nós pegarmos na própria Bíblia,
Você vai ver o apóstolo Paulo preso no palácio de César há anos, por causa do evangelho, preso por causa do evangelho. Sabe o que o Paulo faz? Ele escreve carta para as igrejas. Ele escreve uma carta para a igreja em Filipe, dizendo aos filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você vai ver o Paulo e Silas açoitados, com as costas em vergões, por causa do evangelho, porque expulsaram o demônio de uma garota, de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. À meia-noite, o que eles estão fazendo? À meia-noite, eles estão louvando ao Senhor, adorando, orando, cantando, porque eles entendiam que só Deus fazia eles completo. Então, as costas estavam com vergões, aquela situação era desconfortável, correntes prendiam os seus pés, mas a alma deles estava em descanso. Dentro deles havia uma realização plena. Quantas pessoas que são filhas de Deus, mas estão em pânico por causa da pandemia do coronavírus, porque o ente querido contraiu o vírus e agravou-se a situação, está em desespero, está em choro, está em pranto, está em angústia, está em agonia. Deixa eu falar uma coisa para você: vivendo como filho de Deus, no meio das situações mais críticas e mais difíceis, você está passando pela prova e dando glória a Deus, ou você está adorando o Senhor, as costas com vergões, os pés amarrados no tronco, mas a alma está em paz, a alma está tranquila, a alma está bem, a alma está bem. Nós vivemos agora, esses dias que passou, uma situação assim bem parecida, até contando como testemunho. Nosso filho mais velho, ele contraiu o Covid e agravou-se, precisou ser internado, estava em situação assim bem grave, e nós, para a glória de Jesus, eu estou falando isso, para a glória de Jesus, lidamos com isso de forma tão tranquila, tão natural. Alguns podem até olhar e dizer: mas que pai é esse, que vê o filho em estado bem grave e fica tranquilo? O pai que entende quem ele é em Cristo, qual o seu papel, qual o seu lugar. Meus filhos são do Senhor, eu entreguei eles nas mãos do Senhor, desde o ventre, eles já foram entregues às mãos do Senhor é a vida deles, o Senhor cuida deles, então eles estão inteiramente na mão do Senhor. Oramos, cremos, fizemos tudo que foi necessário, agora ele já está praticamente, quase já recuperado na sua totalidade, para a glória de Jesus, já está na reta final, sem riscos, para a glória do Senhor Jesus. Mas eu te garanto, em momento algum nós ficamos apavorados, em momento algum nós ficamos desesperados, em momento algum ficamos abatidos, ficamos crendo que o Deus que é o Deus da vida, Ele está no controle de todas as coisas. Então nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós vivemos debaixo da autoridade do nosso Pai. Ele governa todas as coisas. Esta pandemia generalizada não está fora do governo, do domínio daquele que criou os céus e a terra, aquele que é o nosso Pai. A segunda coisa que eu quero te falar é: entenda, o favor de Deus te beneficia, é o favor de Deus que traz os benefícios para nós, nós precisamos entender isso. Então, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi tantas vezes isso, em que eu olho para minha esposa e eu pergunto: como eu consegui casar com uma mulher tão linda? Como eu consegui ter filhos tão maravilhosos? Como eu consegui viver coisas tão maravilhosas na minha vida até aqui? Como no meio de tantas guerras e tantas coisas, eu saí ileso de tudo aquilo? Como eu tenho vivido debaixo desta proteção tão maravilhosa?
num mundo tão agressivo e tão violento, eu e a minha casa temos sido protegidos. No meio de tantas pragas e tantas maldições, nós temos estado seguros no Senhor. Nós temos vivido exatamente o Salmo 91, naquela parte que diz: 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não é atingido. Nós temos vivido isso, no seu sentido literal. Claro, é a graça de Deus, é a graça, é exatamente isso, o favor de Deus que nos beneficia. É Ele que está conosco, que nos ajuda, que nos supre, nas horas mais difíceis. Quantas vezes, nas horas mais difíceis, pode ser nas finanças, pode ser na conjugal, pode ser na familiar, pode ser na espiritual, nas horas mais difíceis, Ele traz a solução, Ele traz o livramento, Ele traz o suprimento. Como eu tenho vivido isso, como eu tenho visto essa provisão, como eu tenho visto esse cuidado, como eu tenho visto esse amor. Então, não é sorte, não é sorte, não é sorte, não é. Por sorte, meu filho não veio a falecer com essa doença. Por sorte, eu não sofri aquele acidente. Por sorte, eu não sofri aquele assalto. Por sorte, aquela desgraça não aconteceu comigo. Não tem nada a ver com sorte. É a graça de Deus. Deus soprou o seu favor para conosco. Deus tem soprado o favor dele. Então nós precisamos entender isto. O favor de Deus é que abre as portas para mim. É o favor de Deus que abre as portas. É o favor de Deus que abre as portas para nós. É Deus que nos conserva em saúde. É Deus que nos conserva em paz. É Deus que nos conserva em proteção. É Deus. É Ele que está soprando esse vento de favor na nossa direção todos os dias. Então nós não dependemos do talento, não dependemos da educação, nós não dependemos do trabalho duro. Tudo isso são coisas importantes, mas nós não dependemos disso, porque o que sopra na nossa direção, o que de fato vai fazer a grande diferença é o favor de Deus, o favor de Deus. O que sopra na minha direção é o favor de Deus, não é a sorte, não é o talento, não é o trabalho duro. São coisas importantes, o trabalho duro, o talento, mas é o favor de Deus que nos beneficia. É o favor de Deus, é o favor de Deus. No Salmo 44, versículo 3, diz assim: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela tua luz e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Está falando do povo de Israel. Eles não conquistaram a terra prometida pelo braço, eles não conquistaram pela força, eles não alcançaram a vitória pela espada, mas eles alcançaram a vitória pelo favor de Deus. Olha o que o salmista diz: pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor, eles conquistaram aquela terra prometida. Eu vou ler o mesmo versículo na versão agora a mensagem. Eu tinha lido na versão NVI. Agora deixa eu ler na versão a mensagem. Não lutamos pela terra, nem trabalhamos por ela. Foi um presente, sorrindo, tu a entregaste a nós, feliz por poder nos presentear com ela. Olha que tradução linda, isso é lindo, o que ele está falando hoje com você. Olha essa palavra de Deus para a tua vida. Não lutamos pela terra e nem trabalhamos por ela, é um presente, é um presente. O que eu tenho não tem nada a ver comigo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu fui, tudo que eu fiz, tudo que eu vier a ter, é a graça, é o favor dele que abre as portas para mim. É ele que cuida. E eu gosto dessa tradução, porque mostra um Deus
tão majestoso, diz assim: sorrindo, tu entregaste a nós, feliz por poder nos presentear com ela. Então, sorrindo, Deus entregou a esposa que você tem, o marido que você tem, a família que você tem, a casa que você tem. Sorrindo, Deus entregou a vida que você tem, como um presente. Sorrindo, Ele te entregou e dizendo: receba o meu favor, receba o meu favor. Você depende do favor dEle, somente dEle, do favor dEle. Você não depende de nada mais, é o favor dEle, sorrindo para você. Ele te entrega tudo aquilo que você tem. Então é o favor dEle. Ele está sorrindo, sorrindo e nos concedendo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Então nós precisamos confiar na bondade dEle. Não é o meu desespero, não é a minha agonia, não é o quanto eu corro atrás. Então tem pessoas que quando vê o familiar em situação de doença ou de risco de vida, e ela fica desesperada, e ela sai ligando para todo mundo, e desesperada, e correndo para lá e para cá, e ela fica em pânico. E agora o que eu vou fazer? Sabe o que eu faço? Eu fico tranquilo, eu fico em paz, eu só entrego na mão do Senhor Jesus. E eu digo: Senhor, é teu, é teu. Tudo que eu tenho é teu, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Então tudo que eu tenho é teu, então eu entrego para ti. É o Senhor que cuida, a vida vem do Senhor. A vida está na mão do Senhor, eu confio nele. Eu dei a minha vida para Ele reger. E no meio dessa pandemia toda, de toda essa situação, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque eu sei que é Ele que governa tudo. Então, nada vai me faltar. Nada vai me faltar. A minha vida dEle, minha família dEle, e eu estou nas mãos dEle. Enquanto Ele quiser, eu estarei com vida aqui. Enquanto Ele quiser, a minha família estará com vida aqui, porque nós vivemos na mais perfeita e agradável vontade dEle. Nós somos como um barco solto no oceano, direcionado pelo vento do Espírito. É Ele que nos conduz para onde Ele quer. Para onde Ele quer. O nosso foco é na eternidade. Aqui é um estágio. Aqui é um período preparatório. Nosso foco é a eternidade. Então nós precisamos ter esse foco, esta confiança. Quando as pessoas têm essa confiança, ela tem ousadia, ela vai para cima, ela está com o seu coração tranquilo e estabelecido, ela tem convicção de que é Deus que está com ela, que é Deus que cuida dela, que é Deus que está na proteção, que é Deus. Deus usa os médicos, Deus usa os medicamentos, Deus usa a ciência, Deus usa quem Ele quer usar, é Ele que realiza essa obra nas nossas vidas. Talvez hoje você esteja um pouco triste pelas situações, pelas coisas que estão acontecendo à sua volta. Hora ou outra, eu recebo um pedido de oração, pessoas dizendo: o meu familiar está doente, o meu vizinho acabou de falecer. Receba notícia, um amigo de infância, um amigo de adolescência, uma pessoa conhecida, acabou de falecer. Olha o que está acontecendo. Talvez agora você esteja um pouco triste, porque tem coisas na sua vida que não estão bem, áreas que estão destruídas, e você está aí sem saber como reconstruir isso, como você alinhar essas questões. Agora, uma coisa é certa: a solução não é você sair por aí falando quão grande é o problema que você tem. A solução não é você sair por aí dizendo para todo mundo. Tem gente que conta para o mundo inteiro. Se ela recebeu o diagnóstico que está com Covid, ela conta para 2 pessoas, para Deus e todo mundo. Ela sai contando para todo mundo, e olha, e a situação é grave, e tal, e a situação é essa. Tem gente que gosta de fazer alarde com notícias ruins. Na realidade,
você precisa declarar a palavra de Deus. Não estou dizendo que você não pode contar para alguém, mas você tem que ficar declarando a palavra, declarando a palavra, declarando a palavra. O que a palavra de Deus diz acerca da sua vida? O que a palavra de Deus diz acerca das questões da sua vida, da sua família, do seu casamento, das suas finanças? O que Deus fala é o que vai de fato acontecer. Então fica tranquilo, fica em paz. O Davi nos dá um exemplo muito lindo. O Davi está agora diante de um gigante. Ele foi visitar os irmãos no campo de batalha, e quando ele chega lá, ele recebe uma notícia. Qual a notícia que o Davi recebe? Olha, tem um gigante aí, o cara tem quase 3 metros de altura, e ele está desafiando Israel, e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Até o rei Saul, que era o mais alto entre todos os homens de Israel, tremia, todos tremiam de medo daquele gigante. Ele era aterrorizante. Aquele gigante, ele aterrorizava. Ele dizia: não tem homem Israel que possa duelar comigo. Quando Davi, ele olha para aquele gigante, ele sorri. Até me lembro do texto de Salmos que nós lemos agora, sobre Deus. O Davi sorri, e o Davi diz assim: mas estão todos com medo desse gigante? O rei está dando prêmio para quem enfrentar esse gigante, esse incircunciso filisteu, esse que não tem aliança com Deus. O rei está pagando. O Davi fica admirado, ele riu diante daquele gigante. Ele não ligou para o 190, ele não saiu desesperado correndo, ele não fez uma lista de transmissão no WhatsApp contando o problema para todo mundo, ele não mandou um recado para todo Israel: conta para todo mundo aí que a situação está feia aqui, tá? A situação está grave. Olha, eu vim aqui para ver como estava o campo de batalha, a coisa está feia. A coisa está feia, não tem saída, não tem solução. Sabe o que o Davi fez? O Davi confiava na mão graciosa de Deus. O Davi confiava na graça poderosa de Deus. O Davi confiava na ação sobrenatural do Espírito Santo. Olha o que diz em 1º livro de Samuel 17, versículos 45 a 47. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha a palavra de Davi, olha o modo com que Davi fala, olha o jeito que Davi reage diante de um gigante. Hoje mesmo o Senhor vai dar a tua cabeça na minha mão, hoje mesmo. Olha a reação de Davi. Tem gente ligando para a polícia, tem gente ligando para todo mundo, tem gente desesperada, tem gente chorando. E eu quero dizer para você: viva como um filho de Deus, viva como um filho de Deus. Como eu posso viver como um filho de Deus? Você precisa assumir o seu lugar, assumir a sua posição. Você precisa se posicionar. Um filho de Deus não vive em desespero. Um filho de Deus não está aí apavorado diante dos gigantes que têm se levantado. Um filho de Deus está de cabeça erguida, marchando ao encontro dos gigantes e conquistando a vitória. É assim que vive um filho de Deus. Mas essa palavra eu trouxe só a primeira parte para você. No próximo domingo, nesse mesmo horário, eu quero trazer a segunda parte dessa mensagem, vivendo como filho de Deus. Eu quero muito que você esteja comigo, porque eu tenho coisas para falar para você, e eu quero que você seja muito impactado e muito abençoado. Mas antes de terminar, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero levantar a minha mão em sua direção, como se eu estivesse impondo a mão sobre a sua vida agora.
De forma espiritual eu estou fazendo isso. E eu quero orar por você. Pai, eu me levanto agora em autoridade, em favor de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está agora comigo neste culto online. E eu quero clamar pela vida dela, Pai. Tem pessoas, enquanto eu trazia a palavra, ela dizia: é comigo essa palavra. É, pastor Jairo, é comigo, sou eu essa pessoa. Quantas pessoas se viram nesta palavra agora, com o coração em desespero, sem saber o que fazer, diante das notícias, diante das situações que têm vindo. Pai, eu estou clamando pela vida dela agora. Traga, Senhor, uma unção de clareza, de revelação, de discernimento, que ela possa entender quem é ela. Se ainda ela não te entregou, não se entregou a ti, que ela possa agora ter essa revelação e tomar essa decisão de entregar a vida dela completamente ao Senhor. E se ela já entregou a vida ao Senhor, traga a revelação de quem ela é, do papel de filho, como ela pode viver como filho e como filha de Deus. Ajude-a, Pai. E eu ordeno cada uma dessas livres, curadas, abençoadas poderosamente em tudo, em nome de Jesus e para a sua glória. Seja curado, seja livre, seja abençoado em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a paz, que a consolação do tremendo, excelso, poderoso Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, com todos os seus, não só hoje, não só nessa semana, mas sempre, sempre, sempre. Deus a abençoe. Um forte abraço, até o nosso próximo culto, em nome de Jesus.